Olá, tudo bem? Eu sou o Leandro Fernandes e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema operacional, né? Então, o sistema operacional ele é um conjunto de softwares, então na qual a sua função ela é gerenciar, administrar os recursos, todos os recursos que possui o sistema, né? Então, desde os programas de terceiro, os sistemas de arquivos, componentes do hardware, né? Então, ele estabelece uma relação entre a interface e o usuário, né? Então, tudo aquilo que o cliente ele consegue estar visualizando, ele consegue estar interagindo. Então, desde o layout de um programa, onde que ele consegue estar clicando, né? Então, tudo isso o sistema operacional faz uma relação, né? Entre o usuário e o computador, né? Então, ele faz a intermediação do hardware e o do usuário, né? Então, transforma tudo o que a gente faz em comandos, né? Então, se a gente clica no mouse, se a gente digita no teclado, então tudo isso é transformado em comandos e enviados para o computador, né? Então, as solicitações do sistema, então ele também faz o gerenciamento dos recursos, como da memória RAM, e da CPU, fazendo que tudo seja enviado para de certa forma, como uma linguagem de máquina, enviando instruções para o processador, né? Então, vai traduzir tudo para os códigos binários, então, executando os programas e enviando informações que aparecem na tela do usuário, né? Então, o sistema operacional ele possui o kernel, que ele é conhecido por ser o núcleo do computador, né? Quer dizer, o núcleo do sistema operacional, né? Então, ele é responsável por conectar o software ao hardware também como usuário, né? Então, ele de certa forma estabelece uma comunicação entre os recursos do sistema operacional e ao mesmo tempo ele administra todas essas funções, né? Então, o kernel ele possui principais funções, né, que é o gerenciamento de processos, o modo de acesso, o modo kernel, então o gerenciamento de dispositivos e as chamadas de sistema, né? Então a gente vai falar também um pouco sobre a diferença entre o Linux e o Windows, né? Então, uma das primeiras diferenças, né, entre o Linux e o Windows, né, é, é você ter acesso completo ao código-fonte do Linux, né, no caso que eu estou falando, né? Então, como ele está protegido sobre a GPU, GNU, que é a Public License, né? Então, todos os usuários eles podem de certa forma estar alterando o seu código-fonte, o kernel do sistema, né? E com o Windows você não tem essa facilidade, você precisa, de certa forma, fazer parte de um grupo seleto de pessoas para que você consiga estar fazendo qualquer modificação ou até mesmo colocar os olhos no código-fonte do Windows, né? Então, é uma segunda diferença, né, que é a liberdade de licença e a restrição de licença, né? Então, como eu já havia falado anteriormente, né, como o código-fonte do Linux é aberto, então você tem uma facilidade para modificar e lançar, até vender novos aplicativos, né? Então, desde que você, de certa forma, mantenha o código público, né? Então, com o Windows você não tem essa facilidade, né? Então, tipo, um exemplo claro, né? Então, se você possui 10 máquinas, 10 computadores, você quiser colocar uma versão do Windows, ela só pode ser usada em um computador só. Então, se você quiser estar colocando nos outros 9, você vai precisar, de certa forma, estar comprando mais 9 licenças, né? Então, se você estiver colocando aquela primeira versão em nos outros computadores, você vai estar
descumprindo com os termos aceitos no momento em que você instala o sistema operacional Windows, né? Então, é, outra diferença que é a linha de comando é que, embora você possa utilizar a linha de comando no Windows, ela, ela não será tão poderosa quanto no Linux, né? Então, a Microsoft, de certa forma, ela tende a esconder o prompt de comando dos usuários, né? Então, a menos que você possa ir lá, né, e colocar o executar e entrar com CMD, você nunca vai poder entrar ou nem vai saberá que existe comandos no Windows, né? Então, tipo, de qualquer forma, no Windows, você consegue estar fazendo tudo visualmente, né? Então, é, pelo ambiente gráfico mesmo, né? Então, nós temos outra diferença também, que é a flexibilidade e a rigidez, né? Então, a gente compara muito o Linux e o Windows a outros hábitos do cotidiano, né? Como você andar de carro, moto e tal. Mas vamos olhar para o desktop em si. Então, a não ser que você pretenda pagar para instalar um aplicativo de terceiros, para alterar a aparência, por exemplo, né? No Windows você terá que se contentar com o que a Microsoft decidiu, né? Então, para você estar olhando, né? Tipo, graficamente, né? Então, pelo menos na teoria, no contrato, na licença que você coloca, é proibido, né? Então no Linux já é diferente, você pode, da forma que você quiser, confortavelmente, fazer a sua cara, né? Você consegue estar modificando de certa forma daquilo que é legal para você, daquilo que vai te agradar, e ter até mesmo outras experiências em 3D, né? Então, nós também temos a instalação centralizada de aplicativos e a descentralizada, né? Então, como qualquer distribuição do Linux atual, você tem um local onde é possível procurar, adicionar ou remover os softwares, né? Então, são os gerenciadores de pacotes. Então, com ele você consegue abrir uma única ferramenta, procurar uma aplicação ou um grupo de aplicação e instalar sem fazer qualquer busca na internet, né? O Windows não tem nada parecido com isso, né? Então você precisa saber onde encontrar o software que você quer instalar, baixar esse software, colocar num drive ou num CD e executar num setup, né? Ou instalar, né? Então, por muitos anos pensamos que instalar um aplicativo no Windows não era mais fácil que no Linux. E estávamos certos, né? Agora, instalar um aplicativo no Linux é simples, indolor e é centralizado na maioria das vezes, né? Então, vamos falar sobre algumas curiosidades sobre o Linux e sobre o Windows, né? Então, a primeira versão do kernel do Linux, ela foi escrita por um jovem de 21 anos que era, que era universitário, ele é finlandês, e seu nome é Linus Benedictus Torvalds, né? E atualmente apenas 2% do código do Linux é escrito por Torvald. E mais uma última curiosidade para terminar, a tela azul da morte, né? Muitas pessoas não sabem, mas a famosa tela azul da morte já estava presente no Windows desde os seus primórdios. Então, precisamente na versão 3.0 que foi lançado no começo dos anos 1990. E ela se tornou um dos bugs mais conhecidos dos sistemas que ganhou esse nome tão popular. Então é isso aí. Muito obrigado. Qualquer coisa estou à disposição. Tchau.